Olá, ouvintes da Bonafits, começa agora o canal de videoaulas. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que têm se inscrito aí no canal e que têm acompanhado as nossas publicações. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Você pode estar se inscrevendo, clicando no vídeo aqui no canto, aqui, ó, aparece sempre a nossa logo e você pode aqui então se cadastrar se ainda não tivesse cadastrado. Assim você poderá receber as nossas publicações em primeira mão. Bom, pessoal, já temos aqui então 88 mil visualizações. Quando a gente atingir aqui 100 mil visualizações, a gente vai fazer um sorteio de um brinde aí para todos os que estiverem inscritos no canal, ok? Então, vou estar postando sempre aqui, por semana, 2 materiais, né? Uma sacada fiscal e outro sobre normas e obrigações acessórias. E eu acho que a gente vai atingir 100 mil visualizações muito rápido. Bom, o tema de hoje vai ser o SPED fiscal e a gente vai falar então sobre ajustes no SPED fiscal. Muitas empresas ainda não fazem os ajustes no SPED fiscal, né? Fazem lá as apurações no SPED de outras formas que não a apuração através do ajuste quando necessário, ok? Então, o objetivo dos ajustes são suprir a necessidade quando não houver o campo específico para aquela determinada situação. Então, lá nos documentos fiscais existe então 2 campos específicos de destaques de ICMS, que é o ICMS próprio e o ICMS-ST. Nos demais casos, a gente faz o tratamento no SPED através de ajustes. Então, para efetuar o lançamento dos demais valores de ICMS que não possuem campo específico no documento, lança-se mão dos ajustes de ICMS, que tem como objetivo completar, esclarecer ou incluir informações relativas aos documentos fiscais ou apuração do imposto abrangido na EFD, né? Existem 2 tipos de ajuste. A gente tem o ajuste de documento, que é um ajuste feito por documento, e tem o ajuste de apuração, que é feito na apuração específica, tá certo? Então, no ajuste de documentos, são lançados pelo contribuinte ao longo do mês de acordo com a legislação da unidade federada onde está estabelecido. Então, eu vou estar dando um exemplo aqui com base na legislação de Minas, mas no seu estado também vai ter o material especificando quais são os códigos e quais são as regras de inclusão do ajuste, ok? Então, por exemplo, no ajuste de documento aqui em Minas, a gente tem o ajuste diferencial de alíquota, de antecipação de imposto e outras situações, né? Já o ajuste de apuração, eles são lançados nas apurações respectivas, né? Na apuração de ICMS normal, ICMS próprio, e na apuração de ICMS-ST, tá ok? São utilizados para registrar valores que influenciam na apuração de ICMS, cuja mensuração depende de informações globais do período, mas que não necessariamente tiveram origem determinada por um documento fiscal específico, ok? Então, no ajuste por documento, a gente já citou aí o diferencial de alíquota, o recebimento antecipado, imposto que tem cálculo detalhado em informações complementares. Então, antes aí do livro do SPED fiscal, a gente tinha ali no livro fiscal a coluna de observações do lançamento. Então, aqui no SPED fiscal veio a programação foi feita para ficar bem parecido com aquilo. Então, quando a gente estiver vendo lá no SPED, você vai entender do que a gente está falando aqui. Então aqui tem os exemplos, né? Depois você pode dar um pause aí na tela. Eu não vou ficar passando aqui para a gente não delongar muito no vídeo. Então vamos aqui agora lá aqui no Excel.
Então, para fazer um ajuste, a gente vai depender de alguns registros. Então, inicialmente, a gente utiliza o registro 0460. Onde vai estar esse registro 0460? Aqui na tabelas de contribuinte, observação do lançamento. Eu já criei um aqui de exemplo e nomeei ele de teste de ajuste, ok? Mas poderia ser diferencial de alíquota e dentre outros casos, tá certo? Então, esse registro é utilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como ajustes efetuados por diferimento parcial do imposto, antecipações, diferencial de alíquota, entre outros. Esta codificação e suas descrições são de atribuição do contribuinte e não podem ser informados dois ou mais com o mesmo conteúdo. Então, o que está falando aqui? Que é você que vai definir aqui e que não posso incluir aqui, então, dois com essa mesma questão, né? E escrever aqui teste de ajuste. Ele vai validar aqui se existe algum código já desse, aí vai dar uma duplicidade de código. O outro registro é o registro C195. Esse registro aqui, como eu mencionei agora há pouco, ele equivale então àquela informação que a gente prestava na coluna observações do livro de entrada, de saída e de apuração, de entrada e saída, ok? Equivale às observações que são lançadas nos livros fiscais físicos de entrada e de saída, ok? E aí a gente vai ter os registros específicos vinculados ao ajuste que está sendo feito. Aqui no SPED, para você que está iniciando ou para você que já é experiente, a gente sabe que o SPED ele é feito em hierarquia. Então você tem o registro pai e o registro filho. Por isso eu coloquei aqui esses números aqui indicando quem é o registro pai e quem é o registro filho, ok? Então vamos então num exemplo de ajuste de apuração de documento lá no C100. Eu vou demonstrar aqui aonde que estão os campos, mas eu não vou criar um lançamento por completo, né? Porque não vem ao caso. Estou explicando aqui como que se faz o ajuste, ok? Então aqui eu estou numa nota de entrada, eu criei apenas um registro aqui sem nenhuma informação e aqui agora eu venho na observação do lançamento. Então, registro C100, seguindo aqui, né? Registro C100. Agora a gente vai no registro C195. Observe que aqui no registro C195, ele vai buscar lá no cadastro do registro 0460 qual é o código que a gente está utilizando. Então, se eu estou falando de um teste de ajuste, aí eu mencionaria aqui uma descrição complementar desse teste de ajuste. Se fosse aqui um diferencial de alíquota, eu mencionaria aqui uma descrição complementar do diferencial de alíquota. Então, eu estou buscando aqui, para fazer esse exemplo, o 0460 que eu criei, teste de ajuste, salvei. Após criar esse registro, ele abre então o registro C197, seguindo aqui, ó, registro pai, filho e filho, C197. O C197 é onde eu vou buscar o código que a minha legislação mencionou. Aqui está puxando Espírito Santo, porque esse arquivo aqui eu criei como se fosse uma empresa do Espírito Santo, ok? Então eu vou marcar aqui um código aqui e aí as demais marcações aqui, preenchimentos, o seu estado vai ter um material orientando como que se preenche esse registro. Por exemplo, aqui em Minas, a gente tem o manual de ajustes por documento e temos também o manual de ajustes de apuração. Onde que vai estar esses manuais? Eu vou deixar o link aqui, onde você vai poder fazer o download desses dois materiais que são disponibilizados pelo Estado, orientando como que deve ser feito cada ajuste de apuração ou por documento no SPED. Está vendo os casos aqui, ó? Se a gente apertar aqui a letra o Ctrl e
clicar, ele vai levar a gente lá no material, tá certo? Eu fiz questão de pegar aqui de outros estados, materiais postados também, para demonstrar que os estados sim orientam quanto ao preenchimento dos ajustes, tá? Então aí, ó, a gente tem orientação do código e é só procurar junto ao seu estado de São Paulo aqui também, ó, tem orientação quanto ao ajuste. Vamos voltar aqui então. Então, você observou aqui que a gente fez aqui um ajuste. E como que funciona o ajuste? A leitura desse ajuste, ela é de baixo para cima. A gente preenche de cima para baixo, mas a leitura que você vai fazer para você conseguir fechar ele é de baixo para cima. Então, após você inserir os valores aqui, esse valor tem que refletir lá na apuração, tá certo? Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver tratando especificamente da apuração. E aí, quando você for validar, nos relatórios você vai ver todos esses ajustes que você fez. Se for ajuste diferencial, por exemplo, você vai ver lá ajuste diferencial. Bom, vamos tratar aqui agora. Aí no bloco D vai seguir a mesma lógica. D100, D195, D197. Aqui, ó. Certo? Criei um documento, vou aqui no observações de lançamento, que é o D195, aí eu puxaria aqui qual fosse o ajuste que eu estaria fazendo e D197. E aí, observe aí que em alguns casos, eu não mostrei aqui, mas eu vou voltar aqui só para a gente ver que essa questão é importante. Você vê que aqui no C197, se a gente tivesse algum item cadastrado, ele iria abrir. Eu vou criar um item aqui, só para ficar bem claro. Item teste. Unidade de medida, depois eu preencho, tipo de item, matéria-prima. Então, vou voltar aqui no ajuste. Você vai ver que o campo do item vai ficar habilitado. Porque ajuste por documento, via de regra, ele é feito por item, tá? Então, você vai ter que, se tiver diversos itens com diferencial de alíquota, você vai ter que puxar os diversos itens aqui, ok? Vamos agora aqui no registro de apuração, no ajuste de apuração. Então, eu vou lá na apuração, apurações, vou criar uma apuração aqui, esse registro é de 1/2 de 2014, e vou criar aqui também essa apuração, e aqui eu estou então no primeiro registro E111, tá certo? Então, aqui no registro E111, eu vou informar qual que é o código do ajuste que eu estou fazendo, ok? E vou seguindo aí os demais registros, ó, E112 e E113. E aí, o preenchimento de cada um destes é de acordo com a orientação do Estado, tá certo? Mas aqui estou demonstrando aonde que vai estar então cada registro desse, que você não pode deixar de fazer esse ajuste. Aí aqui fica bem claro para a gente que esse ajuste ele tem que ser feito de baixo para cima. Então você vai ver que o que a gente está falando aqui, né, identificando os documentos e todas essas outras questões. O somatório aqui, então, desses identificação de documentos vai ter que ser igual ao valor do ajuste que a gente está fazendo. E este valor desse ajuste que a gente está fazendo vai ter que refletir aqui nos campos de ajustes, ok? Tá vendo que a gente tem aqui, então, valor total do ajuste de crédito, valor total do ajuste de crédito, esse que é de documento fiscal. Olha lá, ajuste de débito
E aí, este valor então, você vai trazendo ele desde aqui de baixo até chegar no valor da apuração para fechar com o valor a recolher. Em alguns casos, esse valor vem direto aqui para o valor recolhido ou a recolher extra apuração. E aí você vai seguir o manual do seu estado. Aqui no manual de substituição, na apuração de substituição tributária, o mesmo caso. Você vê aqui que ele já abriu então o registro E220, de acordo com o que está citando aqui, ó, E220, E230 e E240, né? Logo abaixo aqui E230 e E240, tá certo? E aí segue a mesma regra daquele lá. Você vai ver que aqui no estado de Minas a gente tem uma orientação bem específica também, que é esse outro material aqui que o Estado publicou. Aqui no item 5 dele, vai ter, então, demais orientações, além daquelas orientações que a gente tem lá no Manual de Ajuste por Documento e Ajuste de Apuração. Vou estar disponibilizando também um link para você fazer o download desse material aqui, ó, tá? Aí você vai ver especificamente na apuração do ICMS-ST que tem uma regrinha específica, dependendo se você estiver recolhendo ST para outro estado, né? Ou se você for contribuinte de outro estado, contribuinte inscrito como substituto tributário aqui em Minas, vai ter os procedimentos específicos para você também. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou aí da videoaula, dê um like aí no nosso vídeo e se inscreva no canal para você receber sempre em primeira mão as nossas publicações aqui. Bom, eu sei que vocês vão ter muita dúvida aí com relação a esses ajustes e a partir do momento que vocês forem fazendo o comentário com as dúvidas, eu vou tentando responder aí a cada uma das dúvidas. Porque se a gente fosse tratar cada situação específica aqui, ia dar um vídeo de 1 hora, 2 horas, ok? Então até a próxima videoaula. Forte abraço.